Olá, pessoas lindas! Vamos iniciar hoje a educação em saúde, falando de artrite. Quando a gente entende o que é uma doença e o que ela pode ocasionar em nós mesmos, a gente consegue buscar a ajuda correta e entender se aquela ajuda está realmente nos ajudando ou se ela está piorando. Outra coisa muito importante é uma pessoa que sofre de algum mal, ela precisa ser compreendida. E para a gente compreender o outro, a gente precisa entender o que o outro passa. A educação em saúde, ela surgiu justamente para ajudar tanto a quem sofre, tanto a quem auxilia, quem cuida, para quem está ali, né, passando pelo momento difícil juntos. E assim, um consegue ajudar o outro a partir do entendimento e da compreensão. Hoje a gente vai falar da artrite e a gente já entende, a gente já sabe que quando uma pessoa ela é diagnosticada com artrite, a gente já sabe que é uma inflamação nas articulações. Isso não há mais dúvida, todo mundo entende sobre isso. E quando se fala de artrite, a gente fala de processo inflamatório, a gente fala de dor, a gente fala de inchaço, a gente fala da perda da mobilidade. E quando uma pessoa ela está passando por tudo isso, o que a gente entende? Qual é o diagnóstico de enfermagem? O que a gente reconhece e sabe que aquela pessoa ela vai passar? Então eu separei aqui algumas que a gente vai ter que perceber e entender que o outro tá passando e por que ele se comporta daquela forma. Então essa pessoa que foi diagnosticada com uma artrite, ela vai ter intolerâncias às atividades relacionadas à imobilidade. Então não vai adiantar querer que ela faça exercício. A gente tem que entender que existe essa intolerância à atividade. Ela vai ter distúrbio da imagem corporal. Essa pessoa ela vai ter estratégias de resolução do estresse ineficaz. Então, ela não vai saber resolver os seus problemas, ela não vai ter controle emocional. Essa pessoa ela vai estar no estado de negação relacionada com o medo ou a ansiedade. Ela também vai ter negação relacionada ao respeito do envelhecimento, porque quando se tem artrite, as pessoas costumam dizer para outra, isso é a idade. Então, as pessoas associam isso ao envelhecimento. Ela vai ter ali o risco de síndrome de desuso, já vai se achar inútil, não serve para mais nada. Ela vai ter uma manutenção de saúde ineficaz relacionada com a falta de familiaridade com os recursos da comunidade. Ela também vai ter um risco aumentado de lesão relacionada com os maus tratos contra um idoso. Então, existem pessoas que não têm paciência, não entendem o que a pessoa passa e começa a agredir, a ser violento. Então, ela vai ter lesões físicas, emocionais e espirituais. Essa pessoa, ela também tem um déficit de conhecimento relacionada com a sua incapacidade. Então, ela também não entende o que está acontecendo com ela e aí ela também vai piorar o seu estado emocional, ela vai piorar a sua dor e a sua inflamação por conta mesmo desse déficit de entendimento, do conhecimento. Essa mobilidade física prejudicada, porque ela vai ter dor, ela vai ter desconforto, então ela não vai cooperar para andar. Essa pessoa vai ter uma proteção ineficaz, já relacionada com a mielossupressão e a imunossupressão. Então ela vai começar a ter ali risco aumentado de outras doenças. Ela vai ter um déficit de autocuidado ao se vestir. E também, gente, vai ter uma disfunção sexual. Por quê? Porque ela vai estar ali com a mudança estrutural ou funcional do seu corpo, porque ela vai sentir dor.
nos movimentos. Então ela vai ter ali essa alteração, mas a disfunção sexual não vai acontecer. E o padrão de sono alterado, porque a dor, a rigidez vai fazer com que tudo isso somatizado, ela não vai ter ali o seu sono reparador acontecendo. Então, tudo isso a gente consegue perceber que ela vai ter ali o quadro piorando ao invés de melhorar. E como a gente pode ajudar essas pessoas? Entendendo todo esse contexto em que ela vai estar vivendo, a gente vai conseguir, a partir desse entendimento, levar para ela o autoconhecimento, a conversar, acolher, apoiar, fazer com que ela participe de programas, né, de autoconhecimento, como aqui no Espaço Holístico Renata Cunha temos a mentoria Raízes da Cura, que é voltado justamente para ajudar pessoas que passam pela mesma situação relacionada à dor, à inflamação, a se entender e a se curar, a estimular ali os seus mecanismos de cura. Essas pessoas que têm artrite e que tem o processo inflamatório, elas vão ter ali no local um edema, vai estar inchado. E esse edema, ele precisa ser removido, porque não é só tomar o medicamento e curar. O medicamento vai fazer ela não sentir a dor, porque vai reduzir ali o processo inflamatório, mas você também pode reduzir esse processo inflamatório com uma drenagem. Quando a gente fala ali do edema inflamatório, quando ele não é tratado, você pode tomar o medicamento, mas é muito importante que você faça uma drenagem, porque esse líquido ali inflamatório parado, ele vai alterar o metabolismo do tecido. Essa fáscia e os tecidos periarticular vai perder a sua mobilidade. E o corpo vai produzir tecido fibroso com tentativa de estabilizar aquela área. A articulação vai ficar mais rígida, endurecida e com menor amplitude de movimento. E a drenagem, gente, ela é uma prevenção terapêutica. E ela vai reduzir o edema inflamatório, vai melhorar a oxigenação e nutrição do tecido, vai evitar o estímulo excessivo da formação da fibrose, vai preservar a mobilidade articular, vai diminuir a rigidez matinal e a sensação de peso nas articulações. Então, ela não substitui os outros cuidados, como eu falei, mas ela prepara o terreno biológico e energético para que os outros tratamentos aconteçam. Então, se eu tenho ali um processo inflamatório, um edema, eu tenho ali um líquido, né, inflamatório parado, esse paciente ele vai sentir muita dor, ele não vai conseguir andar direito, ele vai ter uma deformidade por causa da formação do tecido fibroso. E quando você drena, você consegue ali auxiliar para que nada disso aconteça, mesmo que você tome um medicamento anti-inflamatório. E a gente precisa entender se esse cliente ele já tem um tecido fibrosado ali, a gente consegue ver pela deformação daquela área ali do joelho, né, todo deformado, e ali já tem um tecido fibroso, que é uma fáscia polimerizada. A gente consegue trabalhar na terapia reversa. A terapia reversa regenerativa, ela faz com que aquela área, através de estímulo mecânico, ela se despolimeriza e retorna a ser fluida, ela retorna a ter mobilidade, ela retorna ali a ter a sua função, né, original. Isso a gente trabalha com a terapia, né, no método Dr. Face, a atração cíclica, que é uma terapia regenerativa. E quando a gente fala de terapia mecânica regenerativa, a gente está falando de despolimerizar a fáscia, quebrando as aderências de densidades, ajuda a desfazer a área fibrótica, como eu falei, restaura a hidrodinâmica do tecido, permitindo melhorar a circulação de líquidos. A gente fala de tudo, né? Tanto do oxigênio, quanto do sangue, quanto de tudo, da linfa, tudo que é necessário nutrir aquele tecido. Devolve elasticidade ao deslizamento facial, reduz a compressão sobre as terminações nervosas, diminuindo aí
a dor e a percepção da dor. Porque quando a gente não tem nada comprimindo as terminações nervosas, a gente não tem dor. Esses são os cuidados que a gente precisa ter com o nosso cliente que sofre de artrite. E agora que você já entendeu todo o processo de uma pessoa que tem artrite, artrose, você também consegue entender o porquê que a terapia integrativa auxilia nesse processo de cura. Aqui no Espaço Holístico Renata Cunha a gente trabalha com a tração cíclica, com a drenagem, com a acupuntura para o processo de dor e inflamação. Além de trabalhar, de oferecer também a terapia em grupo Raízes da Cura, mentoria Raízes da Cura, onde a gente faz com que pessoas que passam pelo mesmo problema possam se entender o seu processo e estimular de forma natural o seu mecanismo de cura. Então a gente precisa apenas entender o que está acontecendo, acessar os nossos recursos e provocar a nossa cura, porque a cura está aqui dentro. É a partir do autoconhecimento, a partir do entendimento, a partir do nosso querer, que é tudo que a magia acontece.